pensamento vivo de George Eliot. A paixão torna-se uma força quando encontra a saída no trabalho dos nossos braços, na perícia da nossa mão ou na atividade criadora do nosso espírito. Tudo aquilo que fazemos com paixão, com aquela imensa vontade que reside na nossa alma, pode apostar que o resultado será sempre perfeito, pois quando nos dedicamos com amor, carinho e devoção por algo, seja uma música, seja uma escultura, seja uma pintura, pode ter certeza que o resultado será sempre bonito, porque será o corpo e a alma trabalhando em uníssono. Olá, boa tarde, como vão vocês? Tudo bem? Uma tarde maravilhosa, né? Dia 7 de março de 2025. Estamos aqui novamente nesta sexta-feira que Deus permitiu para nós. Hoje nós estamos com 29 graus, uma tarde maravilhosa, quente, mas não deixa de ser uma tarde abençoada. Meus amigos, eu sou Novaes e você está no canal 144.000 Universos Paralelos. Hoje com o tema O Poder do Jejum. Você alguma vez na vida já jejuou? Já ficou algumas horas praticadas com propósito espiritual de alcançar algo? Porque geralmente todos nós, quando fazemos algo, nós temos um interesse. E não é diferente também no jejum, não. Todos nós, quando temos um objetivo, é o nosso interesse. Interesse é o que nos move, né? Então, o jejum é algo especial. Ele tem um uso aí milenar, né? Até ousaria dizer que é de tempos imemoriais, né? O jejum tem várias finalidades e hoje essa live ela vai explorar bastante, né, dessa área do jejum. Fiquem comigo até o final para vocês entenderem mais desse jejum que muita gente fala e que muita gente não conhece, né? Para que serve, como funciona e quem pode fazer e quem não pode, né? Mas, Nilton, existem pessoas que não podem fazer jejum? Claro que existe. Inúmeras. Nem todos nós estamos preparados para mergulhar num jejum se o corpo também não estiver, vamos dizer assim, com condições físicas de arcar nessa, vamos dizer assim, nessa viagem evolutiva do jejum. Porque muitas vezes a pessoa pode passar mal, né? E o jejum não é uma brincadeira. O jejum é um objetivo sério que as pessoas deveriam tratar com bastante respeito, porque ele tem finalidades muito profundas, espirituais, físicas, que transcende, né, o conhecimento comum. As pessoas têm hábito, eu mesmo, quando era mais jovem, eu ouvia falar do jejum, eu via o jejum como uma coisa das pessoas da igreja que queria fazer um jejum porque estava se martirizando por algo que fez e queria, né, aí na presença do Senhor se consertar, através do jejum, ele mostrar o arrependimento, alcançar uma graça, mas eu via isso como um sofrimento, né, porque eu tinha uma ignorância maior. Então hoje a minha ignorância é menor, graças a Deus. Mas naquela época passava-se uma imagem do jejum ser algo visto como uma coisa mais de igreja, né? uma coisa de religião. E isso atrapalhou muito o entendimento da população, da humanidade, de entender que o jejum é algo muito bacana e que todos devem valorizar a forma que ele merece, né?
Nós temos alguns temas aqui que nós vamos abordar e vamos começar falando aqui primeiro do Brasil agora, depois dessa festa aí, passou a festa da escuridão, já tem uma live aí falando sobre isso, a festa da escuridão, né? Depois dessa tranqueirada toda aí que o Brasil atravessa antes de começar o ano, finalmente chegamos ao mês de março e agora o Brasil começa a andar. Tem um adágio comum que diz aqui no Brasil, adágio popular, que fala assim que o Brasil só começa a funcionar depois do carnaval. Triste adágio, né? Porque nós somos um país que as pessoas falam assim, que produzimos o PIB em 10 meses, porque 2 meses estão perdidos, janeiro e fevereiro, né? As pessoas em janeiro estão de férias e em fevereiro está na festa da escuridão. Não gosto nem de falar o nome original, porque para mim fere os ouvidos já, né? Eu não tenho boas lembranças dessa festa. Eu chamo de festa até por ironia, que na verdade isso não é uma festa, isso é um culto à negatividade, né? Estou aqui usando palavras mais brandas, porque talvez a forma de expressão comum possa trazer para algumas pessoas uma espécie de irritação, mas o objetivo aqui não é esse. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é que nós temos o tal do livre-arbítrio, né? É um presente que Deus deu ao ser humano e o ser humano não valoriza, acha que o livre-arbítrio, porque para a palavra livre, ele pode fazer o que quiser. Não é bem assim, não. Quando nós adotamos o livre-arbítrio, nós também adotamos a responsabilidade dos nossos atos perante o Criador. E isso não é religião, isso é visão de responsabilidade, né? O ser humano, quando ele vai fazer um ato, ele tem que ter uma medida e a consequência que aquele ato vai gerar vai lhe causar, né, muita dor ou muita alegria. Quando se faz algo, né, que você se bandeia para a negatividade, incrivelmente a dor chega mais rápido do que se você fizesse para a alegria. Quando você faz um ato negativo, o retorno é muito mais ligeiro e com certeza rapidamente você vai reabsorver o resultado do que você fez. Essa reabsorvência, vamos dizer assim, é o retorno dela lá na frente. Faz a curvinha e volta carregada com os seus débitos para que você salde a dívida. Já quando você faz o bem, muitas vezes demora muito, às vezes não vem nem nessa vida, mas fica debitado na sua alma. E um belo dia, quando você menos imagina e precisa de uma bênção, o seu crédito está lá te esperando. E você tem acesso, quando você ora para o Senhor pedindo que Ele te dê, né, uma proteção, te dê uma orientação, e vem essas coisas para você, você pensa que é do nada, é merecimento. Não existe nada gratuito neste mundo. Tudo é merecimento. É que nós não sabemos a fonte desse merecimento. Como também é merecimento coisas terríveis que acontecem com as pessoas, e muitas vezes a pessoa fala que um inocente passou por tal situação. Quando você diz isso, você inconscientemente, muitas vezes, está dizendo que Deus é imperfeito, né? Que Ele não sabe o que faz e que aquele inocente não merecia aquilo. Gente, quem tem conhecimento do código de conduta e lê a Bíblia, sabe que não há na terra nenhum inocente, nenhum justo. É verdade, justo que eu falo é aquele perfeito, né? Just et perfect. Por que não existe isso? Perfectus, né? Do latim. Justo nessa dimensão, só Jesus, né? Que veio aqui e já se foi
e nos livrou de uma carga deletéria enorme com o seu sacrifício. Mas nós, de novo, nesse tempo todo que estamos aqui, 2024 anos após, 2025, né? Após a sua ida, já enchemos novamente o cálice da ira do Senhor, com nossas iniquidades, né? E isso é um negócio doloroso, porque muita gente também recebe o karma coletivo por causa da comunidade praticando muita coisa. Então vem para todos, né? Mas esses todos que recebem para aprender, né? Esses outros que não praticaram, mas que de alguma forma testemunham e vivem um pouco do sofrimento, é porque Deus está mostrando que alguém errou e nós, vendo o resultado desse erro, a gente procura manter-nos, né, na linha correta, né? João sempre falava no deserto, quando ele pregava, João, o apóstolo, na verdade não apóstolo, João, o profeta, né, dizia assim: fazei um caminho reto para o Senhor. Ele quer dizer diretamente para você não errar, né? Fazer um caminho de boa conduta. É isso que João estava pregando. E, se não me engano, foi João também que disse que o homem, né, ele preferiu mais as trevas do que a luz. É algo doloroso isso. Por que será que a humanidade se encanta com as trevas? Hein? Para responder isso? Então, falamos aí, né, sobre o Brasil produzir o PIB, Produto Interno Bruto, em apenas 10 meses, que é um prejuízo, né? E isso, o ser humano já era para ter consertado, porque o Brasil já existe há muito tempo, né? Mais de meio século, né? O Brasil existe. Meio século não, estou errando, né? Meio século são 50 anos. Meio milênio, né? E já era para termos uma visão melhor do conjunto. Tem países muito mais jovens do que o nosso e são prósperos e considerados país de primeiro mundo, porque a visão deles de mundo é melhor do que a nossa. Olha, gente, os danos dessa festa passou aí, que finalmente acabou, deixando seus frutos perniciosos ainda neste mês, né? Mês de março, agora, muita gente perdeu o emprego. Você sabe por quê? Por causa dessa bendita, né, festa aí, as pessoas não foram trabalhar. Chegaram lá no outro dia, depois do dia que deveria ir, e o patrão deu as contas. Você fala, mas eu estava sem condição, estava de ressaca, estava não sei o quê. Pagou o preço. Muita gente foram desligadas de seus empregos por justa causa, porque optaram por ir para essa comemoração aí, a negatividade, e deixaram as suas responsabilidades de lado. E a consequência é enorme, porque muitas vezes um dos lados da família, uma das pilastras que fazem isso, e aí o filho, a mulher, é quem paga também junto com ele, porque depende dele, ele perde o emprego, fica todo mundo passando o aperto, né? E isso gera um problema muito grande, né? Infelizmente. Por causa dessa bendita festa, os prejuízos agora serão colhidos. E assim acontece todo ano. Eu, falando um pouco aí de geopolítica, né? Eu assisti ao discurso do Trump. O Trump aí, o presidente norte-americano, ele muito audaciosamente ditou uma série de medidas que ele quer pôr em prática. Eu, particularmente, acredito que se 30% daquilo for colocado em prática, vai gerar uma, vamos dizer assim,
uma energia muito terrível no mundo, porque vai haver reações, né? Porque ele quer fazer um monte de coisas que geralmente uma pessoa com a cabeça no lugar não faria, né? Aparentemente, no bojo de tudo que ele falou, existem coisas positivas. Mas eu estava vendo um outro discurso de uma pessoa, senador, que conhece os problemas também dos Estados Unidos. Ele falou que o Trump, ele exagerou em números, né, e em medidas. O que ele disse? Ele falou que o presidente norte-americano, ele usou, né, de um estratagema onde ele aplica falácias para intimidar as outras nações e demonstrar para o seu povo que ele é uma pessoa que tem capacidade de fazer e acontecer, baseada na sua arrogância. Ele acha que ele pode tudo porque é o presidente norte-americano. Ele esquece de ver o passado lá atrás e saber que vários impérios caíram, inclusive o último império aí, que foi o Império Romano, que dominava a Terra inteira. E um belo dia se fracionou tanto e se transformou em vários países, como vocês sabem, né? Porque a ganância dos romanos era tanta que eles não souberam mais como administrar tantos bens que eles conquistaram e se perderam e se fragmentaram. E hoje em dia é só uma história, né? Então aqui eu quero comentar algumas coisas para vocês, né? A visão de Trump do mundo, né? Ele não quer que os países desatrelem o dólar de sua economia. Por exemplo, nós brasileiros temos a nossa economia atrelada ao dólar, o que é muito injusto. Nós não ganhamos em dólar, nós ganhamos em real, né? Mas quando as coisas lá fora sobem, aqui também sobe, e sendo que isso é um acordo que eles fizeram para os norte-americanos levarem vantagem. E assim eles fizeram com vários países, né? Atrelaram o dólar à economia de país pobre, que a sua própria moeda não consegue manter a sua própria estabilidade interna, e tem aí a sua economia atrelada ao dólar. Que coisa louca! E o pessoal não recebe em dólar, recebe na moeda do país. Não é uma coisa injusta? É um negócio terrível, difícil de entender isso, né? Então, os países agora estão acordando, estão querendo fazer a sua própria moeda, e o Trump está azedo, né? Ele não gostou da ideia e está aplicando as suas retaliações. Mas ele tem que saber que as coisas mudam e as pessoas despertam, né? E isso está acontecendo. Daqui a pouco, o dólar vai ser uma moeda esquecida, né? Ele já teve a sua ascensão e agora ele terá fatalmente a sua queda. Como tudo mais, tem o seu momento de ápice, né? Seu momento de declínio. Isso. Outra coisa também que ele falou, e ele, no seu discurso, disse que ele já outorgou a mudança do Golfo do México a Golfo da América, né? Ou das Américas, da América, eu acho, sem pedir permissão o país de origem, que estaria mudando. E o Google, como é de origem norte-americana, já colocou lá que o nome do Golfo do México é Golfo da América, né? É uma coisa bem coisa de conquistador. Você lembra aquele desenho lá, o Pink e o cérebro, né? O cérebro queria conquistar o mundo inteiro, mas sempre fazia besteira, aparecendo aqui. Por exemplo, aqui no Brasil, né, nós, os brasileiros, temos que nos inteirarmos e aprendermos com esses exemplos que estamos vendo agora aí, que nós devemos despertar, né, para a realidade política que nos envolve, e muitos de nós nos engajarmos na política e começarmos a fazer também um trabalho, né, de melhoria, criando leis. Vamos supor que um de nós nos candidatemos a ser vereador, ser deputado federal, estadual, senador, e consegue chegar lá, criar leis
para controlar esse tipo de manobra, né? E ver a possibilidade de nosso país sair da situação que se encontra, que ainda nós somos considerados país de terceiro mundo, que outros chamam países emergentes, um nome mais bonitinho, né? Vou ver aqui mais um tópico aqui. Então, uma coisa que o Trump falou, que eu achei interessante, mas eu não acho até onde isso possa ser, não é correto, possa ser viável. Ele falou de manter a lei e a ordem interna, né? Da chegada de substâncias ilícitas vinda pelo país vizinho. Aí eu falo, isso acontece há muito tempo lá dentro e nenhum presidente conseguiu dar conta disso. Será que ele vai conseguir? Né? Ele falou que ia acabar aí com o conflito entre o país russo e o outro país que era russo antigamente, mas com a dissidência se tornou independente, que é o país do Zelensky. Ele falou que acabaria com a guerra em 3 dias. Já se passaram algum tempo que ele está no poder e a guerra continua lá. Deu para perceber que foi uma falácia, né? Percebeu? O tempo vai passando e nós vamos percebendo, né, a mentira aparecendo, né? E a mentira tem rabo curto. Então eu penso assim que a lei e a ordem devem ser mantidas. Mas o senador que deu um discurso no mesmo dia que o Trump falou aquilo lá, ele disse que quando o Trump fez a sua posse do poder, né, que recebeu lá a transmissão de poder, só tinha atrás deles bilionário. Ele não levou ninguém simples para lá, né? Ele gosta de ser cercado por pessoas ricas, muito ricas, porque ele gosta de ostentar. Então o senador estava falando assim das mentiras de Trump e falou assim: você já parou para pensar que uma pessoa que gosta de ser rodeada de pessoas bilionárias vai se interessar pelas mazelas dos menos favorecidos? Ele vai dar uma banana para todas essas pessoas, esse pessoal que está se estrepando com drogas e tal. Ele quer cobrar altas taxas, né? Quer arrumar encrenca com diversos países, dizendo que é para manter a lei e a ordem, que o país dele é soberano, no sentido de mandar também nos outros. Eu não concordo. Eu diria para vocês que não é com esse tipo de conversa que ele vai mostrar que é um bom governante. A governança boa se faz com atos que o tempo demonstra que a pessoa foi um bom administrador, e não com falácias: faço isso, faço aquilo, vai acontecer, sendo um fanfarrão, né? E o tempo vai mostrar que a maioria das coisas que ele falou ali era uma falácia. E aqui esse bloco aí sobre falar de assuntos aí, como é que diz, de geopolítica, termina aqui. Vou passar para outra coisa. Agora eu quero falar para vocês a respeito do nossos amigos assinantes do canal. A todos vocês que assinam o nosso canal, eu agradeço, né? E felicito a cada um. Obrigado por ter se juntado à família 144 mil universos paralelos. Eu, Novaes, fico feliz de ter vocês aqui. Eu gostaria que vocês, através, daqui a pouco eu vou falar para vocês aí do nosso e-mail, mandassem sugestão, como o Ailton faz. O Ailton, o nosso comentarista número 1, ele está sempre aqui dando sugestões muito bacanas, criativas, para a gente ampliar o canal, né? E Ailton, eu já li os seus e-mails, vi lá as suas sugestões, gostei, e vou colocar em prática na medida que as coisas forem, né, sendo permitidas. Por exemplo, futuramente nós vamos mandar imprimir algumas camisas com o slogan do nosso canal. Vai ter
camisetas e camisas, assim como essa aqui que eu estou fazendo, com o nome 144 mil universos escrito em branco e a camiseta preta, né? E vai ter camisas de diversas cores com um símbolo em dourado, com a sigla 144 mil AP, de uma forma estilizada. E aí, assim que essas camisetas estiverem preparadas, nós vamos fazer uma lojinha aqui e vamos fazer aí a venda dessas camisetas em prol da melhoria e da manutenção do canal. Então, como eu disse para vocês, o ano finalmente começa de verdade. Esse novo ano que nós estamos aí é um ano que vai ter muitos acontecimentos. Houve aí o alinhamento dos planetas e, segundo diz a parte esotérica desses alinhamentos aí, quando isso acontece, haverá mudanças dramáticas no planeta. Isso envolve todas as áreas que você pode imaginar. Áreas de clima, né? Você vai ver que vai chover muito no lugar que está acontecendo e menos em outro, muito sol no lugar e muita, né, tempestade em outro. A inversão climática está acontecendo e agora ela vai ficar mais acentuada. Esse final de semana que nós estamos, vamos ter aqui em São Paulo máximas de 33 graus, né? E em algumas outras partes do país aí, como lá no Paraná, a Amazônia, vai ter temperaturas mais altas ainda, né? Isso, os seres viventes, né, é muito incômodo, porque tem pessoas que não suportam uma temperatura muito alta e tem problema de saúde, né, e pode vir a óbito, né, por causa do mal-estar que causa, né, e essas coisas é ruim para humanos e para animais. É um negócio complexo. Esse novo ano que nós estamos, o ano de 2025, vai ser um ano que vai ter muitos acontecimentos, como todo ano tem, né? Mas nós poderemos ter a oportunidade de presenciar neste ano de 2025 acontecimentos sui generis, né? Newton, você sabe dizer quais são esses acontecimentos? Não sei dizer. Eu sinto no ar uma energia de que alguma coisa grandiosa, não uma, mas um conjunto de acontecimentos vai marcar de forma contundente a passagem desse ano. Olha, no horizonte se desenha coisas muito complexas e talvez muitas pessoas possam dar um piripaque na cabeça. Vamos presenciar acontecimentos que nessa atual era a humanidade ainda não havia presenciado, né? E existe vamos dizer para vocês, existe uma lenda, vamos dizer assim, que fala que no final de cada ciclo haverá um julgamento, uma lenda esotérica, em que mais de 1/3 da população do planeta terá que deixá-lo, né? E isso é o que chama popularmente de restart. E não vai ser obra do homem, o homem vai ser apenas um instrumento para isso, né? Isso aí é vontade do Criador e é uma coisa cíclica. Segundo essa lenda diz, né? Quando esse julgamento acontecer, haverá inúmeras formas em que as pessoas serão arrebatadas, vou usar esse termo, né, para o mundo espiritual, de alguma forma. Os meios, eu não sei, mas poderão haver vários meios. Eu suponho que possa ser, talvez, calamidades, né, climáticas, grandes cataclismos. O mar está invadindo aí várias partes do nosso Brasil e do mundo, né? Icebergs gigantescos se deslocando e pode causar
um grande, né, acontecimento em nossa crosta terrestre. Nós temos aí a maioria dos vulcões se despertando. Os cientistas falam que existe aí no nosso núcleo uma grande transformação. Outros até afirmam que o nosso núcleo parou. Isso aí eu não sei se é certo, né? Mas e que ele está passando a girar ao contrário lentamente. E se isso for, vai influenciar na nossa rotação, né? Já está mudando o eixo da Terra, as linhas que faz nossos meridianos não são mais as mesmas. Onde chovia muito não chove mais, onde tinha uma temperatura agradável não tem mais, e as coisas estão ficando diferentes, a sensação de tempo está diferente, né? Está tudo mudando. O fim de ciclo, o professor Henrique José de Souza, desde aquela época dos anos 50, né? Ele faleceu nos anos 60, que afirmava que nós estamos num fim de ciclo, né, apodrecido e gasto, né? A passagem, né, da era de peixes para a era de aquário. E sempre nessas passagens de era, término de uma era, começo de outra, há esse julgamento da humanidade. E a gente fala da humanidade, mas na verdade é do globo terrestre inteiro. Tudo é julgado. É como se fosse um capítulo que acaba. E ele passa, né, por esse julgamento para começar um novo capítulo. Aqueles que tiverem condições de participar do novo capítulo vai continuar. E aqueles que não tiverem condições vão receber, né, o bilhetinho vermelho de emissão desse planeta, né? E vai então ter que sair para um outro lugar para que dê, né, origem a uma nova era de forma agora mais completa e melhorada, porque cada vez que uma era uma era começa, essa era traz novas coisas, né? Novas tecnologias, nova forma de pensamento, mas muitas vezes para isso surgir é preciso limpar sempre, né, aquilo que já está ultrapassado, aquilo que não está dando fruto e que está causando entraves, né, no desenvolvimento do globo em si, né? Aí embute todo tipo de vida. Só para finalizar aqui a parte dos assinantes, quero agradecer aí ao Ailton Carlos pela sua presença e a sua comunicação constante com o canal. Agradecer aí a Eliette Novaes, que está sempre nos ajudando, dando uma força. A Selma Novaes, a Eliette, já falei, a Clarinha Novaes, Maria Novaes. Eu agradecer o Floresvaldo Novaes, família Novaes em peso aí, prestigiando o canal. Agradecer a Verônica, né? Agradecer aí ao Dr. André Pegorari, que é também um eubiota, professor da eubiose por mais de 20 anos. E a tantos outros aí que prestigiam o nosso canal. Meu muito obrigado e fique com a gente aqui, fazendo com que esse canal desenvolva, se deslanche e traga para você aí bastante conteúdo que venha agregar valores para o nosso conhecimento. Esses camaradas aí, eles comandaram o país da América do Norte. Se você observar aí o status de cada um, você vai descobrir coisas que você vai ficar espantado. Não é o foco aqui da live, né? A live aqui tem um outro foco. Eu só estou para terminar o assunto Trump, né? Todos esses presidentes que assumiram o comando desse país, eles têm umas características típicas, né? E esse último aí, o da esquerda, não é diferente. Esse camarada,
ele não precisava estar no poder do jeito que ele está, porque ele não precisa do salário de presidente para manter-se vivo. Ele é uma pessoa que sempre foi rico, né? Uma pessoa com condições e que talvez, se ele vivesse 3 ou 4 vidas, não seria capaz de gastar todo o dinheiro que ele tem. Mas ele assumiu esse poder, não sei ao certo por que ele está lá, mas se ele está lá é porque a autoridade maior, Deus, né, permite. Não vou aqui criticar o Senhor, quem sou eu para criticar a nossa, né, divina e única luz criadora que é Deus. Ele sabe quem está lá e porque o povo merece esse governante, né? Falando aqui em linhas gerais. Eu só quero que vocês, meus amigos, não endeusem nenhum governante que está no poder, porque todos eles são e serão efêmeros, né? Não existe presidente nenhum que seja um perfeito presidente. Todos eles, se você for olhar o status de vida dele, é raro como qualquer pessoa, porque são humanos, né? Eles são pessoas que estão lá para tentar, vamos dizer assim, fazer com que aquele país deslanche. Ele tem uma responsabilidade enorme na mão e ele não pode governar sozinho, né? Tem N pessoas em seu turno, né? Para criar leis, né? Tem o legislativo e tem outros, né, departamentos aí para ajudá-lo, né? O executivo e tal, ele a governar. Ninguém governa sozinho, né? E por mais que eles tentem, fiquem no poder muito tempo, sempre haverá lacunas a ser preenchidas. Isso é uma verdade. Pode olhar no passado dos outros presidentes, se ele resolver os problemas. Um país, por mais rico que seja, ele tem dívida interna e tem dívida externa. Ninguém consegue viver sem essas coisas, porque todos nós dependemos um do outro. Mas a maioria dos seres humanos tem aquela empáfia. Ah, eu sou mais poderoso que o fulano de tal, eu tenho mais dinheiro. Então pensa assim, se eu sou mais poderoso, eu posso mais do que ele. Aí perde aquele negócio da igualdade e da fraternidade, né? Então você vê que a igualdade e a fraternidade, que é o lema da França, não é uma coisa na prática, é só na teoria. O francês vê e para as pessoas da Terra também vê, mas que no fundo não funciona de forma correta, né? Seguinte, tenho aqui mais uma coisa para falar para vocês. O canal ele já começou a produzir vídeos incríveis, né, para os membros que entrarão. E eu já tenho um vídeo postado, né? São os exilados de Agartha, é isso mesmo ou não? Deixa eu ver aqui. Expulsos de Agartha. Já está lá, um vídeo falando sobre uma viagem que uma pessoa fez ao arquivo, uma consulta, né, ao arquivo akáshico, e a pessoa, segundo me contou, né, teve acesso a essa memória, né? E aí a pessoa entendeu a importância da estadia dele aqui mais do que ele imaginava, e também a limitação, né, que a pessoa sofreu por ter conspurcado, vamos dizer assim, as leis daquele local onde ele trabalhava e habitava, que era uma das naves da dimensão agartina, né? Não é a dimensão agartina, o nome não é esse, estou falando assim para ilustrar. Uma das naves agartina que fica numa dimensão diferente, mas ligada à nossa, né? E a várias outras
E essa pessoa cometeu um erro lá, que a história vai contar, né? Por sinal, me deu um trabalho muito grande para fazer. Foi mais de uma semana colhendo material, montando as vozes, diálogo, montando a história de uma forma que fica compreensível e explicativa. A história, ela tem uma característica em que a pessoa conta um acontecimento e dentro desse acontecimento a pessoa conta um acontecimento principal, né? Então é uma história dentro da outra. Você tem que prestar muita atenção para você entender, né? E fica um conselho: acredite se puder. Eu achei a história muito interessante e perguntei para a pessoa, que é uma amiga minha, que já não está mais aqui, já se foi há mais de 10 anos, e ela me contou isso. Eu pedi permissão um dia para contar isso, né? Na época que eu falei para ela, ela disse assim: olha, enquanto eu estiver aqui no planeta, eu gostaria que você não contasse isso, só depois que eu me fosse, né? Depois que eu partisse, porque eu não quero que de repente isso ganhe uma notoriedade maior e as pessoas venham para mim fazer perguntas e ficar interrogando. Meu objetivo aqui não é aparecer, ela falou. Então você aguarda, fique com você, e um dia, quando eu me for, você vai saber, né? Existia uma forma de eu saber e eu soube que ela tinha ido, né? E aí eu falei: agora é hora de eu contar essa história bacana aí. Ainda dentro dessa linha de postagem na pasta dos assinantes do canal, que vai abrir agora no dia 16, acredito eu. O nosso canal, ele ainda está com a restrição, né? Está finalizando agora no dia 16. Foi um strike que a gente recebeu de 90 dias. E graças a Deus que não foram bloqueadas outras funções. Por exemplo, eu ainda posso fazer as transmissões ao vivo, posso postar. Mas existem outras condições, vamos dizer assim, são bloqueadas várias funções, instantaneamente, vamos dizer assim. Então, como vocês estão vendo aqui, eu estou transmitindo, essa função ela está liberada. Então, tem aí, já fiz uma palestra de 4 horas de duração do nosso saudoso amigo Antônio Carvalho. Ele vai contar nessas 4 horas uma série de situações e uma série de ensinamentos esotéricos de alta profundidade. Esse vídeo eu resgatei ele de um canal adormecido e o vídeo estava com bastante ruído, né? Um vídeo gravado no auditório e tinha muita conversa do pessoal, muito ruído de pé arrastando, de gente tossindo. Então eu tive que fazer um trabalho de filtragem. Tive que, cada vez que eu filtrava o áudio, eram 20 minutos esperando, né, porque é um áudio de 4 horas, né? 4 horas e 20, se eu não me engano. E aí, vamos filtrar ruído, vamos equalizar, vamos fazer a compressão do vídeo, né? E por final, retocar a equalização. E depois de tudo isso, o áudio perde a qualidade. Então a gente tem que restaurar aí a equalização. Depois de todo o processo de remoção de ruídos, compressão, você vai aí fazer uma amplificação, uma equalização aí do áudio, que ficou melhor. Não, é impossível você tratar um áudio desse 100%, mas eu cheguei bem perto, o áudio ficou nítido. As imagens eu não vou poder usar por questões de direitos autorais, eu vou deixar apenas o áudio, mas eu achei uma imagem do Antônio Carvalho muito bacana, trabalhei essa imagem, fiz alguns retoques na imagem que tinha pessoas na frente e tal, e fiz uma apresentação de entrada do vídeo, né?
Usei aí uma introdução que vocês já conhecem do Antônio de Carvalho, aí conversinha ao pé do ouvido, que eu vou fazer que tem aqui no canal, né? Tem mais de 200 vídeos dele. E então eu fiz a introdução e durante a parte que ele fala, tem um cenário muito bonitinho que eu fiz com ele de fundo, o Antônio de Carvalho e os planetas, né? E ele, tipo, como curioso, assim, olhando para a câmera por cima de um planeta, sabe? Muito bacana. Então, eu gostaria que vocês valorizassem. Eu tenho vários áudios desses, né? A maioria dele com 3 horas, com 4 horas. São áudios para você escutar com tranquilidade. Eu acho que a maioria de vocês não vai conseguir, vamos dizer assim, ouvir um áudio desse de uma tacada só, porque ele é muito longo, né? E você ouve um trecho, depois no outro dia ouve outro, no outro dia ouve outro, e vai ouvindo até você terminar de ouvir, né? Não quero ouvir todo de vez não, porque você pode ficar cansado, né? É muita informação. Então ouça aos poucos, mas paulatinamente, para que você consiga aí vamos dizer assim, um entendimento muito bom do nosso amigo Antônio de Carvalho, e também virá na sequência o nosso amigo aí, o professor Ademar Ramos, que vai dar o ar da sua graça de novo no nosso canal e que eu tenho muito prazer de trazer novamente aqui ele, com palestra também, no qual os áudios serão tratados e, como posso dizer para vocês, vou fazer uma tela bonitinha, uma chamada legal para apresentar o vídeo. Talvez eu use até a chamada original dos vídeos do professor Ademar Ramos, mas com algumas modificações. E vou fazer uma tela de fundo com uma foto bacana do professor Ademar, com aquele sorriso dele que só ele tinha, uma pessoa que tinha um sorriso dinâmico bacana, uma energia, ele é uma pessoa madura, mas com uma bateria carregada que parecia um jovenzinho, né? Uma pessoa maravilhosa, no sentido de dizer que ele gostava e amava passar os seus conhecimentos de forma clara e concisa. Grande professor Ademar Ramos e grande professor Antônio Carvalho, ambos saudosos, né? Deixou uma lacuna aí muito grande. Gostaria até que vocês pudessem escrever aí na linha do tempo sobre ele, o que é que vocês acham, quem teve experiência de assistir, de ouvir na Rádio Mundial aí as palestras dele, né? De ouvir na Rádio Bandeirante os programas do Antônio Carvalho. E teve gente que já que já viu o professor Ademar Ramos ao vivo. Alguns já postou aqui no canal, né? E o professor Ademar Ramos tinha um curso lá perto da Brigadeiro Luiz Antônio, ali na travessa da Avenida Paulista. E esse meu assinante falou assim para mim: Novaes, eu fiz curso com ele, eu tive o prazer de vê-lo pessoalmente e conversar com ele e pegar a apostila lá onde ele tinha, né? Tem até hoje que o Hernani, o filho dele, ficou, né? Herdou aí como pode dizer para vocês aí, o espaço que o pai fazia os cursos, né? Tal. Então ele vende aí pelo site do professor Ademar Ramos os trabalhos aí do saudoso professor Ademar Ramos, né? Vamos lá. Tá quente, minha gente. Nossa, falou aqui, tá maravilhoso. Nós estamos com 30 graus nesse momento. Agora nós vamos aí, já falei todos os temas que tinha que falar. Vamos falar aí sobre o tema principal, que é o tema da live, né? Falando sobre o poder do jejum. Vamos lá. O poder do jejum. Transformação física, mental e espiritual. Por que o jejum é bom? O jejum é uma prática ancestral presente em diversas tradições espirituais
e também estudada pela ciência moderna. Ele transcende a simples abstenção de alimentos, tornando-se um poderoso meio de regeneração física, clareza mental e elevação espiritual. Seu impacto não se limita ao corpo, mas atinge dimensões profundas do ser humano, conectando-o a realidades superiores e permitindo experiências transcendentes. Aí nós temos agora aí, vamos fazer aqui o slide correto. O anterior foi esse aqui e esse aqui é o próximo. Os efeitos físicos do jejum. No nível biológico, o jejum promove uma série de ajustes metabólicos que favorecem a saúde e o equilíbrio do organismo. Então vocês estão vendo aí como é bom fazer o jejum? O seu metabolismo ele é favorecido quando você faz jejum. E o seu corpo, você vai dando para ele tempo para ele se recompor e se reestruturar. O jejum é tudo de bom. Fortalece o coração. Isso é bom para mim, porque meu coraçãozinho precisando ser fortalecido sempre. Durante o jejum, o corpo utiliza a gordura armazenada como fonte de energia, reduzindo os níveis de colesterol e triglicerídeos. Isso contribui para a saúde cardiovascular, melhorando a circulação sanguínea e prevenindo doenças do coração. Do ponto de vista esotérico, o coração não é apenas um órgão vital, mas também um centro energético, o chakra cardíaco, responsável pelo amor e pela conexão com o divino. Quando fortalecido pelo jejum, esse centro energético se expande, permitindo maior sintonia com frequências elevadas. Viu aí, galera? Bacana? Diminui a pressão arterial. A redução na ingestão de sódio e a produção equilibrada de hormônios reguladores da pressão, ajudam a normalizar a circulação sanguínea. Esse efeito está ligado a um fluxo energético mais harmônico, onde as tensões internas, tanto físicas quanto espirituais, são aliviadas, favorecendo um estado de serenidade e alinhamento com o fluxo natural da vida. Melhora o controle da glicemia. O jejum regula os níveis de insulina e aumenta a sensibilidade do organismo a esse fenômeno. Vou começar aqui. O jejum regula os níveis de insulina e aumenta a sensibilidade do organismo a esse hormônio, reduzindo o risco de diabetes. No plano sutil, a glicose pode ser vista como uma representação da energia vital, e seu equilíbrio reflete a harmonia entre o corpo e o espírito. Quando há excessos, a energia se torna densa, dificultando a conexão com estados superiores da consciência. Reduz a inflamação intestinal. A ausência de alimentos permite que o sistema digestivo descanse, reduzindo processos inflamatórios e fortalecendo a mucosa intestinal. No nível espiritual, o intestino está associado ao segundo cérebro, onde emoções profundas são processadas. Quando há purificação física, há também um refinamento emocional, permitindo maior estabilidade psíquica e a abertura espiritual. Melhora a microbiota intestinal. O jejum favorece o crescimento de bactérias benéficas, promovendo um ambiente intestinal mais equilibrado. Como os antigos ensinamentos já apontavam, somos o que comemos. No esoterismo, acredita-se que a energia dos alimentos pode influenciar nossa vibração, e o jejum seria um processo de limpeza, não apenas físicas, mas também energética, removendo influências negativas acumuladas.
pode ajudar a melhorar a qualidade do envelhecimento. Durante o jejum, ocorre um fenômeno chamado autofagia, no qual células velhas e danificadas são eliminadas e substituídas por novas. Esse processo rejuvenesce o organismo e pode retardar o envelhecimento. No plano espiritual, esse mesmo princípio pode ser aplicado à alma. Assim como o corpo se renova, o espírito também pode se libertar de padrões negativos e cíclicos repetitivos, abrindo caminho para uma nova fase de vida mais elevada. Os efeitos mentais do jejum. O cérebro, ao entrar em estado de jejum, passa por transformações que favorecem a clareza mental e o desenvolvimento cognitivo. Melhora a concentração e a criatividade. Com menos energia sendo usada na digestão, o cérebro se torna mais eficiente. O estado de cetose gerado pelo jejum estimula a produção de corpos cetônicos, que fornecem uma fonte de energia limpa para o cérebro. Esotericamente, essa clareza mental facilita a recepção de intuições e insights espirituais, tornando a mente um canal mais aberto para mensagens superiores. Facilita a aprendizagem. O aumento na produção de neurotransmissores, como a dopamina e a serotonina, melhora a capacidade de assimilação de informações. Muitas tradições espirituais utilizam o jejum como preparação para estudos profundos, pois ele auxilia na absorção de conhecimentos elevados e na conexão com sabedorias ancestrais. Melhora a memória. Durante o jejum, o cérebro ativa mecanismo de reparo e proteção dos neurônios. Isso não só melhora a memória, como também pode ajudar a acessar lembranças mais profundas, inclusive aquelas de vidas passadas, conforme defendem algumas correntes espiritualistas. Ajuda a sentir compaixão por quem passa fome. O jejum leva à empatia, pois permite experimentar, ainda que temporariamente, a privação que muitos enfrentam diariamente. No nível espiritual, essa experiência expande o coração e fortalece a vibração do amor ao próximo, um princípio essencial em todas as tradições religiosas. Os efeitos espirituais do jejum. Ajuda o espírito a triunfar sobre o corpo. Ao controlar os impulsos físicos, a consciência se fortalece, tornando-se mais dominante sobre as necessidades corporais. Isso refina a alma e eleva sua frequência vibracional, aproximando-a de estados superiores de consciência. Aproxima-se de Deus e pede bênçãos. Desde tempos antigos, o jejum é usado como um meio de se conectar com o divino e de buscar bênçãos. Ele limpa o corpo e a mente, tornando o indivíduo mais receptivo à voz de Deus e ao direcionamento espiritual. Conduz a novos níveis de vivências espirituais. Muitos místicos relatam que o jejum os levou a experiências transcendentes, como visões, sonhos proféticos e uma sensação profunda de unidade com o cosmos. Essa prática abre portais espirituais e sintoniza o indivíduo com dimensões mais sutis. Conduz a uma paixão por Jesus. No contexto cristão, o jejum é um ato de amor e devoção. Ele aproxima o fiel de Cristo, pois é uma forma de renúncia que fortalece a comunhão com Ele. Durante o jejum, muitos experimentam um amor mais profundo com Jesus, um desejo maior de segui-lo. Conduz a um renovo sobrenatural no cotidiano. A prática constante do jejum fortalece a fé, renova a energia espiritual e proporciona uma nova percepção de vida. Ele abre portas para mudanças positivas
e para um recomeço cheio de propósito e conexão com o divino. O jejum e a libertação espiritual. No Novo Testamento, Jesus ensina que algumas castas de demônio só podem ser expulsas com jejum e oração. Isso está em Mateus 17, versículo 21. Isso indica que o jejum não é apenas uma prática física, mas uma ferramenta de guerra espiritual. Ao jejuar, a pessoa fortalece sua resistência contra influências malignas e se purifica de energias negativas. A ciência tem estudado cada vez mais o jejum e seus benefícios, tanto no formato prolongado quanto no intermitente. Assim, aquilo que era conhecido há milênios pela espiritualidade agora encontra respaldo na pesquisa científica, mostrando que o corpo e o espírito estão profundamente interligados. Então, meus queridos, com isso, eu quero dizer para vocês que a nossa live se aproxima do final. Já estamos aí com 38 minutos, né? E eu quero dizer para vocês que essas informações aí que vocês obtiveram sobre o jejum, elas são muito boas e verídicas, né? Não existe aí nenhuma forma, nenhuma intenção de ludibriá-los. Aqui a nossa intenção é ajudar a todos, né? Sendo assim, agora eu vou falar de outro assunto que é sobre a chave Pix. Vamos lá. Para doar pela chave Pix, né, temos aí o e-mail, né, da forma que está escrito, e você pega ele aí sem o ponto, né, que é o 144.000up@gmail.com, sem esse ponto. E essa aí é a chave Pix para você doar, se assim você puder. A doação não é obrigatória, ela tem que ser espontânea e com amor, para que a energia dessa doação surta aí um efeito criativo, né? E que eles venham aqui para o canal, através da minha administração, para que se multipliquem bênçãos, para que esse canal se torne aqui cada vez mais amplo e mantenha assim sua manutenção em dias. Então tá aí o e-mail, que é um e-mail sem o ponto, como já falei, e vamos para o próximo quadro, que é aqui a nossa, deixa eu ver aqui, só um minutinho, tem outro aqui, é esse aqui. Muito bem. Se vocês quiserem me mandar um e-mail, como o Ailton Carlos faz, mande aqui para o 144.000, esse tem o ponto, né? Que é o e-mail original do canal. Esse aí é a forma de você mandar um e-mail, esse tem o ponto. 144.000up@gmail.com. Escreva o e-mail, igual está escrito aqui. Esse é o e-mail de comunicação, é a ponte sua comigo, ou com o canal, se assim preferir, onde você vai dar sugestões. Você vai avisar se você contribuiu também, manda um e-mail para mim falando, se bem que eu recebo o aviso pelo aplicativo da Caixa. Mas se você quiser também mandar um comprovante, fique à vontade. Mande a sua sugestão, mande as suas críticas, seus comentários, fala sobre a imagem do canal, o áudio, como é que está a qualidade de som, de imagem, conteúdo. Sugiram que vocês gostariam que melhorasse, né? Ou para manter como está, ou alterar alguma coisa. Nós estamos aqui para tentar fazer o canal se torne cada vez mais aconchegante e que vocês gostem de estar aqui conosco, tá? Vou agora fazer aí uma prece para finalizar os trabalhos de hoje, desde já agradecendo a todos que apareceram aqui, aos que vão aparecer ainda depois assistir essa live no gravado, né? Eu muito obrigado a todos, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e que derrame suas bênçãos sobre nós, nos transformando em pessoas melhores a cada dia. Fique com a prece, essa prece já está pronta, eu que narro ela, e
Essa prece é a finalização da nossa live. Um abraço e fiquem com Deus. Oração de gratidão e paz. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de infinita bondade e amor, chegamos diante de Ti neste momento com o coração cheio de gratidão. Obrigado, Senhor, por este dia que nos concedeste, por cada instante, por cada aprendizado e por cada bênção recebida. Te louvamos, Pai, por esta live que agora se encerra, por cada palavra compartilhada, por cada reflexão, por cada coração que aqui esteve presente, seja ao vivo ou assistindo mais tarde. Que a Tua presença envolva cada um com a Tua paz, com a Tua graça e com o Teu amor infinito. Abençoa, Senhor, a vida de cada pessoa que participou deste momento. Que a Tua luz ilumine seus caminhos, que Tua mão poderosa os guarde e que Tua misericórdia os alcance em todas as áreas de suas vidas. Que sintam a Tua paz que excede todo o entendimento e o Teu amor que nunca falha. Confiamos em Ti, Senhor. Entregamos tudo em Tuas mãos e Te exaltamos porque Tu és fiel e digno de toda a honra e toda a glória. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.